Bom dia. Hoje vamos falar sobre a importância do trabalho do tradutor-intérprete de Libras. Esse profissional que é peça fundamental na acessibilidade comunicacional do surdo. Para falar melhor sobre esse assunto, convidamos Elisângela Castelo Branco, que é pedagoga e intérprete de Libras do Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Bom dia. Na tradução em Libras, Cláudia Jacó. O que é a Libras? Bem, Libras é uma sigla e significa Língua Brasileira de Sinais. A Libras é uma língua de natureza, modalidade visual, motora, e ela é oriunda das comunidades de pessoas surdas do Brasil. Hoje, a Libras ela é respeitada porque existe uma lei que a protege, que é a Lei 10.436. A partir dessa lei, muita coisa mudou. Sim. E qual é a importância do papel do tradutor de Libras na inclusão das pessoas com surdez? Bom, o intérprete, ele tem esse papel importante na questão da mediação e, por exemplo, agora começou a questão da inclusão. Então, precisamos de imediato suprir essas necessidades. As pessoas sabem Libras? Não, ainda não. Então, elas vão recorrer ao intérprete para ter essa acessibilidade, para ter essa troca entre as pessoas surdas e as pessoas ouvintes. Então, o intérprete ele é fundamental, ele é muito importante nessa questão da troca, da mediação, para que os surdos possam ser logo incluídos na sociedade, no meio, no contexto educacional, no trabalho. Elisângela, por que você escolheu essa profissão? Na verdade, eu não escolhi. Eu entendo que ela me escolheu. Sim. Eu comecei de maneira despretensiosa em um contexto religioso. Comecei e fui procurar as associações, a FENES, que é a Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos, e comecei a fazer cursos de Libras. Só que logo no início eles já me chamaram, você gostaria de trabalhar como intérprete? E assim eu fui lançada nesse meio e agora eu não consigo mais sair porque já está no meu sangue, eu já sonho em Libras, eu já converso com Deus em Libras, então tudo que eu tenho que fazer já é em Libras. Não tem parente, tem pessoas próximas? Não tenho nenhum familiar surdo, mas hoje o meu contexto social, eu tenho vários amigos surdos, sim, padrinhos de casamento, já fui madrinha de casamento. Participa da comunidade? Isso, eu participo ativamente da comunidade. Elisângela, a gente sabe que interpretar exige um esforço físico e mental que também envolve a ética profissional, o desempenho, competência mesmo, não é? Sim. Você podia falar mais sobre isso um pouquinho? Sim. A tradução e a interpretação, porque há uma diferença entre tradução e interpretação, né? A tradução eu posso fazer de livros ou de vídeos em português e fazer a tradução para Libras. A interpretação é o que está acontecendo nesse momento. Ela já é imediata, ela não tem um tempo de escuta, ela já está fazendo a tradução, sim, juntamente comigo. Então, simultâneo, né? É simultâneo, não é consecutivo. Então, esse cansaço físico ele é natural, porque tem o movimento do corpo e o intelectual, o mental, porque a todo momento ela está fazendo essa troca, a passagem muito rápido, né? Muito rápido, questão de frações de segundos, o que houve na língua fonte para passar para essa língua-alvo, no caso do português para a língua de sinais. Então, a questão ética, ela está justamente porque eu não posso deixar que as minhas questões pessoais interfiram. Eu tenho que tentar, porque não existe total neutralidade, sim, imparcialidade, ser o mais possível, né? O mais fiel possível, tá? Sem deixar que nada interfira nessa mensagem. Como em qualquer idioma. Qualquer um, isso aí. É verdade? Conta pra gente aí como é que é o seu trabalho lá no INES. Sim. O INES agora ele está vivendo uma fase interessante com a entrada dos professores surdos concursados e os intérpretes de Libras. Então, lá nós temos o DEBASE, que é o Departamento de Educação Básica, e temos o Departamento de Educação Superior, onde eu atuo. Nós temos 3 equipes de trabalho. Uma atua em sala de aula com a graduação, a outra equipe de apoio das atividades pedagógicas e a equipe de tradução, que é onde eu trabalho especificamente. Nesse setor, nós trabalhamos com a tradução de textos acadêmicos, legislações, portarias e qualquer outra texto ou atividade que o professor vai usar em sala de aula ou que vai circular entre os alunos da instituição ou no site do INES.
Para ter essa desenvoltura que a gente vê vocês tendo, né? O que é preciso, no ato da tradução, né? O que é preciso para ter essa desenvoltura? É importante você perguntar isso, porque às vezes o ouvinte, ou a pessoa, ela faz o curso de Libras, nível 1, 2 e 3. Ela já é fluente, já fala muito bem em língua de sinais. E isso já é um requisito, já quer dizer que ela já é um intérprete de Libras? Não. Para você ser um intérprete de Libras, você precisa ter algumas competências. A competência linguística, ou seja, você tem que ter domínio da língua, das línguas envolvidas, no caso da língua portuguesa e da Libras. A competência referencial e a competência tradutória. O que seria isso? A referencial eu sou intérprete de Libras há muito tempo, mas se eu for convidada para interpretar uma palestra de química quântica, eu já não tenho competência referencial nessa área. E a tradutória são as estratégias, porque no momento da tradução acontecem várias questões que eu tenho que, naquele momento, e agora, o que eu faço? E como é que se resolve essa questão da falta de referências, por exemplo, numa palestra de química? Você tem que chamar um tradutor que seja especializado naquilo? Não, no Brasil nós ainda não temos essas especificidades, então a gente acaba atuando em várias frentes. O que a gente costuma fazer é receber o material com antecedência. E aí faz a pesquisa, o mapeamento, o levantamento de conceitos, da terminologia, para você se sentir mais à vontade. E se tiver um consultor surdo para te ajudar, para te auxiliar, facilita o trabalho. Diante disso tudo, como você acha que o tradutor é visto hoje pela sociedade, o tradutor de Libras? Já mudou bastante, já melhorou bastante, porque antes nós... por questões históricas, tudo começou no contexto religioso. Então, era visto muito como assistencialismo, paternalismo. E hoje em dia nós somos profissionais também, embora continuemos no contexto religioso. Eu iniciei assim e sei que muitas pessoas também têm essa gênese. Mas mudou bastante. Hoje em dia, por conta, força da lei, nós temos a nossa profissão reconhecida, regulamentada, o ato da nossa profissão, mas ainda tem muita coisa para avançar. E qual é a qualificação necessária para que a pessoa seja um bom tradutor de Libras? Tá. A Lei 12.319, é a lei do intérprete, ela diz que o ensino médio, ele é o necessário. Fundamental. É o fundamental. Só que a gente atua também em outras áreas. A gente atua no nível superior, na pós-graduação. Então, hoje, o requisito mínimo é esse. O mínimo. Tá certo. As áreas de atuação, quais são? Elas são muito extensas. As principais, a área educacional, que aí a educacional, cultural, jurídica, a área médica. O intérprete, ele está em todo lugar que tiver um surdo. Você vê surdos se formando hoje em dia cada vez em um número... A área cultural hoje em dia também? Sim, temos a questão da acessibilidade em teatros, em vários eventos públicos, palestras, órgãos, instituições públicas particulares. Atualmente, há leis em vigor que regulamentam a profissão e determinam a formação desse profissional, não é isso? Sim. Tá. O que mudou de lá para cá, desde a regulamentação? Hoje eu posso dizer que eu sou uma funcionária pública por conta dessa lei. Então, após essa lei, os concursos públicos se abriram. Então, os profissionais foram convocados, os profissionais foram selecionados, passaram por banca, avaliadora, examinadora. Então, o que mudou foi essa abertura do mercado de trabalho. Então, quem está qualificado, quem está preparado... Nesse sentido, as cotas também ajudaram muito, né? As cotas? Sim. Para nós intérpretes? Sim. Na verdade, a gente acaba não utilizando muito o sistema de cotas. Eu digo o seguinte, porque se o surdo vai trabalhar em algum lugar, ele tendo... Sim, onde tem um surdo, é a necessidade de ter o tradutor intérprete de Libras. Então, e o surdo está em toda a esfera da sociedade. Onde você vai, você encontra um surdo. No banco, em hospitais... E aí precisa do intérprete. Aí qual é a maior dificuldade enfrentada pelo tradutor de Libras, você acha? Tem uma que ela é bem básica, que é a questão do acesso à informação previamente. Se eu vou interpretar uma palestra que eu não tenho aquele conhecimento, eu preciso receber esse material com bastante antecedência para poder ler, fazer o levantamento dos termos.
E tem a questão da atuação. Hoje em dia, os concursos, por conta da lei, eles são apenas de nível médio. Mas muitos intérpretes, eles já têm a formação de nível superior, já têm a pós-graduação ou mestrado, mas os concursos são apenas para nível médio. Então, essa é uma luta. Só para nível médio? Somente, a maioria. Já existem classes, grupos de intérpretes de outros estados que, através de luta, eles conseguiram passar do nível categoria D para a categoria E, que são os intérpretes de nível superior. Mas hoje em dia a maioria dos concursos que nós temos aqui são para educação, para nível médio. Já foi um avanço, né? Já é um avanço, mas a gente continua lutando, que é uma dificuldade que a gente enfrenta. Agora, para a gente encerrar, é um mercado que está em expansão? Você nota isso, que esse mercado está em expansão? Sim, tem crescido muito. Inclusive, muitas pessoas conseguem entrar em empresas, conseguem as suas vagas por conta desse diferencial no seu currículo. Se você sabe inglês e espanhol e a outra pessoa inglês, espanhol e libras, já é um diferencial muito grande. Então, e como mesmo você mencionou, a questão das cotas, onde está o surdo, o intérprete precisa estar. E até mesmo, se eu vou numa repartição pública, não tem surdo trabalhando ali, mas ele pode ser atendido, ele precisa ser atendido com respeito e com dignidade, como seria feito através de um intérprete. Elisângela Castelo Branco, muito obrigado pela sua participação aqui no Visual. Muito obrigado. Eu que agradeço. Para vocês, um bom dia.